Prezados irmãos, após recebermos essa cátedra das pragas, realmente nós podemos chegar à conclusão que a nossa situação é muito difícil, porque dá para entender que não há mais jeito, né? Jesus, há 2 anos atrás, ele dizia: tudo está perdido. Então a situação realmente é difícil. Se analisarmos, por exemplo, são 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas, todas comendo. Qual a quantidade de alimento que seria necessário para, diariamente, para que essa humanidade pudesse se alimentar? Então realmente se transformou na pior praga do planeta. E ela vai acabar com o planeta, se o planeta não acabar com ela, né? Então essa é a situação que nós estamos vivendo. E também nós vimos que o mestre falou sobre uma praga muito importante, que é das más influências. Todas são pragas, mas as más influências, elas são realmente terríveis. E nós vemos que é um mal que assola a todos nós, e que nós devemos saber lidar com essas más influências, porque, como diz na Bíblia, você vê que os ensinamentos já são antigos. Na Bíblia está escrito: a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra potestades. E essas potestades, realmente, nós as conhecemos. São as 7 cabeças de legião. Essas 7 cabeças de legião invadem as pessoas e possuem qualquer debilidade, e faz com que ela faça coisas inimagináveis. Então não são as pessoas, são essas potestades, são essas forças tenebrosas, demoníacas, que estão aí e que querem se alimentar. É necessário compreendermos que elas buscam o alimento. E nós temos que entender que nós temos que estar muito atentos para não sermos nós invadidos por essas forças demoníacas. Nós vemos que uma pessoa, por exemplo, que critica a outra, se analisarmos essa pessoa que critica ou julga outra pessoa, ela critica ou julga por que critérios? Será que ela analisa os critérios da outra pessoa ou os seus próprios? A pessoa que critica a outra, ela critica pelos seus próprios critérios, julga por si mesma. Então nós vemos que uma pessoa que critica e julga a outra pessoa, ela está falando daquilo que ela tem dentro. Ela não está falando do que a outra pessoa tem dentro, porque ela julga pelo que ela conhece, os seus critérios. Então nós vemos que são coisas, aspectos que nós devemos analisar com muito cuidado, porque esse realmente é um mal que assola a todos, e não são as pessoas, são esses demônios que invadem as pessoas. E esses demônios querem cada vez mais se alimentar. Que nós não sejamos nós que vamos dar alimento a esses demônios. São coisas terríveis, né? Cada uma das pragas, nós vamos ver que esse nome pragas fica bem para elas, porque elas atacam violentamente, cada vez com mais força, as pessoas, o planeta. E a gente vai compreender que realmente é algo que não tem solução, a não ser uma catástrofe final que acabe com toda a humanidade. Porque, se analisarmos, por exemplo, que uma pessoa respira,
Ela não pode parar de respirar, mas nesse momento que ela está respirando, ela está ingerindo oxigênio e está expelindo já esse ar já usado que não serve mais para as pessoas. Ou seja, ele simplesmente por respirar ele já está causando um dano. Se fosse poucas pessoas, isso não seria tão grave. Mas se analisamos a quantidade de pessoas que vão começando a fazer, viver, ser a própria vida. A pessoa, tudo que ela usa, ela já deixa algo já venenoso, já deixa algo contaminado. Então, se ela toma um banho, ela contamina a água. Porque é realmente uma situação que não tem outro jeito. Como já dizia Jesus há 2000 anos atrás, tudo está perdido. Porém, temos uma oportunidade de nós sairmos dessa humanidade através de todos esses ensinamentos que os venerados mestres nos dão. Mestre Samael, Mestre Lacus Daimon, Mestre Aron, Mestre Sardes, e também todos os instrutores da humanidade, que chegam e nos oferecem essa possibilidade. Nós vemos, por exemplo, que o Mestre Aron, ele apresentou essas pragas, porém apresentou soluções, como nós podemos realmente não resolvermos as pragas, mas salvarmos dessas pragas. Porque não há como. A própria humanidade é uma praga. Então, o estresse, quem está livre do estresse? Mas existe remédio para nós, como pessoas, como indivíduos, já que a humanidade está condenada. E já está condenada há muito tempo. Nós vemos que nós vem nos apresentando soluções para nós como indivíduos, como povo, que nós escaparmos da ação nefasta dessas pragas. Nós vemos, por exemplo, o irmão Álvaro, ele veio nos dar ensinamentos de agricultura. Nada mais é do que a solução que nós necessitamos como povo, que nós, como indivíduos, para resolvermos esse problema da alimentação. Porque a alimentação, hoje, realmente não é uma alimentação. O que nós ingerimos hoje como transgênicos, enxertos e coisas cheias de agrotóxicos, na realidade, não suprem as necessidades do nosso organismo. Ou seja, nós comemos, matamos a fome, mas não nos alimentamos. O nosso corpo continua com fome, porque não recebeu o alimento. Nós temos também a situação apresentada pelo mestre, de dar um alimento para uma criança que vai causar a morte dela, ou deixar que ela morra de fome. Um dilema, mas é uma situação real. E o mestre Samael já dizia, o mestre Lacus dizia, que vai chegar um momento que será melhor não comer do que comer. Se comer, morre de fome. Mas se não comer, morre de fome. E se comer, morre de outra coisa. Então é uma situação realmente que a gente vê que a humanidade realmente está condenada. Porque isso avança, essas pragas estão avançando muito rapidamente. Se analisarmos qual a quantidade de pessoas que nascem por dia na humanidade, realmente não vão ver, e é algo que não tem jeito deles. Então, o que nós temos é buscar essa solução, ou essas soluções que nos são dadas. E nós vemos que o nosso guia espiritual, o venerável Mestre Lacus, não deixou nenhum ponto sem saída para o povo nosso. Então coloca-se agora como uma necessidade para o povo nosso a agrocultura. Não que o mestre falou agora, mas essa oportunidade se apresenta agora
hoje para cada um de nós. Realmente praticarmos a agricultura para conseguirmos pelo menos 50% de alimentos que tenham vida para matar essa fome do nosso organismo. Não só encher o estômago, mas alimentar. Nós vemos que o nosso mestre já faz tempo que ele está nos falando da agricultura. E tudo vai se preparando, as circunstâncias hoje chegou para nós. E nós realmente entendamos que essas pragas realmente vai acabar com o planeta e o planeta vai acabar com a humanidade. Então nós temos que buscar realmente essas soluções para escaparmos desse destino que já se avizinha para a humanidade. Então, irmãos, é muito importante que a gente entenda o que é que está passando. São oportunidades, são alertas. Nós não podemos estar como aquele povo a quem João Batista se referia, dizendo: eu sou a voz que clama no deserto. Não, nós temos que ouvir as soluções, as ajudas que estão aí. Já temos. Então que a gente realmente busque vivê-las, aplicá-las na nossa vida para salvarmos dessas catástrofes, porque senão estaremos junto com a humanidade. E temos como povo gnóstico essa graça do êxodo, da agricultura, do resgate. Então, que busquemos realmente viver a gnose. É importante que a gente entenda que a gnose não é para a era de peixes, é para a era de aquário. E o planeta, diz o mestre, já entrou na era de aquário, mas a população, nós, o povo gnóstico, ainda não. Ou seja, nós temos que entrar na era de aquário, porque senão a gnose não é para nós. E podemos ver que a gnose e a agricultura é a mesma coisa. A agricultura é para a era de aquário. Então é necessário que nós entremos na era de aquário. E assim nós vamos aproveitar essa oportunidade que está sendo dada para todos nós. Vamos, nesse momento, encerrando a parte da manhã da nossa convivência, ouvir uma inspiração. E para isso vamos nos colocar no estado adequado, fechar nossos olhos.
decir otra cosa que en lo más profundo de mi corazón. Espero, hermanos, los que vayan a salir, salgan. Espero que la tarde o mañana o pasado, los hermanos que están en la puerta apenas vean que la gente empieza a salir en chorrera antes de el expositor terminar aquí, no vuelvan a entrar. No es justo, queridos hermanos, que aquí estemos y tratando de hacer lo mejor que podamos y que la persona vea la chorrera de gente hace un rato saliendo. Si se quieren ir, bien idos, hermanos. Pero aquí estamos en un lugar de disciplina y de orden, y el que no venga a convivir aquí todos reunidos, pues entonces mejor es que no vengan a este sagrado lugar, porque esto aquí se respeta, tanto la enseñanza como el orden que tenemos establecido. Le vamos a pedir en la mañana, en las horas de la mañana, que la puerta haya vigilante, y que cuando salen a chorreras de gente, que salga una persona porque tiene una necesidad, está bien. Pero que sale la chorrera de gente porque no nos interesa oír lo que aquí se está diciendo, pues entonces no vuelven a entrar al salón, porque no se justifica eso. Ustedes son los perjudicados, hermanos, de hacer tanto sacrificio, venir de tan lejos, para venir aquí únicamente a pasar un día de sol, no tiene sentido. Si hablo así, sépanme dispensar, hermanos, pero aquí no estamos nosotros para agradarle al ego de nadie. Aquí estamos para decir lo que nos corresponde decir. ¿Y qué vamos a hacer? Yo sé que hay gente que quiere hacer la obra, también sé que hay gente que no le interesa mucho la obra y por lo tanto pues así estamos hablando. Solo quiero decirles que de lo más profundo de mi corazón pido que al ser interno de ustedes esté con nosotros, para que entre todos podamos ir conduciendo ese barco tan pesado, y sobre todo no por el peso, sino por las turbulentas aguas en que se deslizan. Queridos hermanos, para nosotros es demasiado terrible tener que luchar con un pueblo, con una humanidad que a través del tiempo hemos venido cargándonos de tantas cargas inútiles, de tantos problemas, de tantas debilidades, de tantas vaguedades. Y entonces cuando uno trata a despojarse de todo aquello, verdaderamente le queda difícil. Yo considero a las personas que lleguen aquí y se sientan mal. Yo los considero, los comprendo, no piensen que no. Porque yo sé que al ego de uno no le gusta cuando lo están señalando. No le gusta cuando le están poniendo el dedo en la llaga, sabiendo de que él está prácticamente en el banquillo de los acusados. Las personas que se sientan incómodos por lo que aquí decimos, pues les pedimos dispensa, les pedimos que nos excusen, pero un orden nosotros lo ponemos, trataremos de ponerlo en este lugar, porque es el único punto de apoyo que tenemos para que un pueblo que verdaderamente quiera hacer la obra nos acompañe. Nosotros quisiéramos que ustedes nos vieran el corazón, como les vengo diciendo hace un rato, cómo sangra en realidad el corazón de uno, de ver el sufrimiento humano, y cómo más sangra cuando uno ve que las personas no se ayudan, cuando ve que una persona está que prácticamente ya está para perderse y no se ayuda, o cuando ve un iniciado que va haciendo un trabajo bien y empieza a ver lo que como que le malla, como que le faltan fuerzas. Nosotros nos preocupa demasiado eso, porque no es fácil que lo vuelvan a ubicar a uno en el camino y en las condiciones que hoy tenemos. Solo me queda decir a mi Señor el Cristo que en estos momentos derrame su gracia, su poder y su fuerza en el corazón de todos nosotros. Este corazón que palpita aquí en el pecho de nosotros se llene en estos momentos de amor, que se llene de comprensión, que se llene de paciencia, y que nos haga entender verdaderamente la necesidad que tenemos de hacer un cambio radical y aprovechar estos pocos días que nos quedan quizás de vida. No nos hagamos ilusiones de que porque una persona tiene 25 años o 30 años
que le faltan todavía 50 años. Nadie tiene la vida comprada. No sabemos si hoy estemos aquí vivos y mañana estemos muertos. Solo nos queda este instante que debemos de aprovechar. Este instante es Dios. Este instante está con Dios. En este instante la conciencia de nosotros comulga con el Cristo y se nutre para poder enfrentar las duras batallas que tenemos que vivir en la calle. Perdónenme, hermanos, perdónenme, hermanas, porque la enseñanza que estoy dando en estos tiempos es demasiado dura para las personas que han venido militando en otras escuelas, militando con una doctrina que quizás no le ha escudriñado hasta las entrañas del ego, para que se pueda ver ese personaje tal como es. Aquí estamos con ustedes y moriremos al pie de ustedes, y el día que estemos muertos físicamente, nos integraremos dentro del corazón de todos ustedes que estén dispuestos verdaderamente a acompañar al Cristo hasta ese éxodo, y después de estar en ese éxodo, seguirlo acompañando hasta su liberación final. Pido al Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y Salvador de vida, que en este momento derrame en todos nosotros la gracia de la vida, de la salud, este cuerpo que necesitamos para realizar la obra se cure, se sane, sea lleno de fuerza, sea lleno de una energía superior que pueda soportar los duros embates en que nos tenemos que enfrentar para poder vencer a las tinieblas que llevamos dentro. Quiero decirles, queridos hermanos, que convivamos en estos días, convivamos con conversaciones altruistas, conversaciones constructivas, conversaciones de reflexión, para que se pueda llevar impregnada la conciencia, la mente, de una enseñanza que nos puede servir para nutrir la conciencia que tenemos de alumbrar el camino de otros.